O interior do Brasil guarda segredos que muitos preferem não revelar, histórias que passam de geração em geração como se fossem apenas lendas, mas que para quem viveu cada detalhe se tornaram marcas impossíveis de apagar. Entre tantas narrativas, existe uma em especial que ficou gravada na memória dos moradores de uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Tudo começou com uma família simples que herdou uma antiga casa de fazenda, construída ainda no século XIX. A construção era imponente, cercada por mata fechada, com janelas de madeira que rangiam a cada vento noturno. Para muitos, aquela era apenas mais uma casa antiga, mas para os moradores mais velhos, ela carregava um peso que nunca foi explicado abertamente. Quando João, sua esposa Clara e os 2 filhos pequenos decidiram se mudar para lá, acharam que seria apenas um recomeço tranquilo, longe da correria da cidade. Mas logo perceberam que haviam entrado em um lugar onde o silêncio escondia mais do que se podia imaginar, e as noites seriam muito mais longas do que o esperado. As primeiras semanas pareciam normais, até mesmo acolhedoras. O cheiro de café passado no coador de pano, as galinhas ciscando no quintal e o barulho distante de bois no pasto traziam aquela sensação de vida simples. Clara gostava de ver os filhos correndo pelo quintal, e João sentia que havia tomado a decisão certa. Mas Clara foi a primeira a notar que algo estava fora do lugar. À noite, quando se deitava para dormir, ouvia passos lentos atravessando o corredor da casa, como se alguém arrastasse os pés pelo assoalho antigo. Ela chegou a pensar que fosse João levantando para beber água, mas sempre que verificava, ele estava ao seu lado, profundamente adormecido. O desconforto foi crescendo até que, em uma madrugada, Clara levantou sozinha para investigar. O corredor estava mergulhado na penumbra, iluminado apenas pela lua que atravessava as frestas das janelas. Foi então que ela viu, por um breve instante, a sombra de um homem parado diante da porta do quarto das crianças. O coração quase parou em seu peito. Quando piscou, a figura desapareceu, mas o medo se instalou de vez, deixando claro que a casa guardava presenças que não pertenciam mais ao mundo dos vivos. João era um homem prático, daqueles que não acreditavam em histórias de assombração. Quando Clara contou o que tinha visto, ele tentou tranquilizá-la, dizendo que provavelmente era apenas reflexo da lua ou fruto do cansaço. Mas os acontecimentos não pararam. Os filhos do casal começaram a reclamar que durante a noite alguém os chamava pelo nome, em um sussurro baixo que vinha do pé da cama. Certa madrugada, um menino mais velho, de apenas 7 anos, apareceu no quarto dos pais em prantos, dizendo que um homem sem rosto havia se sentado ao lado dele. João ficou abalado, mas ainda assim buscava explicações lógicas. Para entender melhor, decidiu procurar os vizinhos mais antigos. Foi aí que descobriu que, décadas atrás, um crime brutal havia acontecido ali. O antigo dono, um fazendeiro conhecido por sua violência, foi encontrado morto na sala principal, e os rumores diziam que ele havia sido traído por pessoas próximas. Desde então, muitos que tentaram morar ali juravam ouvir vozes e ver vultos, até que o lugar ficou abandonado por anos. Depois dessa revelação, João não conseguiu mais ignorar os sinais. A atmosfera da casa parecia cada vez mais pesada, como se as paredes absorvessem a angústia e a raiva de quem ali havia vivido seus últimos momentos. Clara insistia para que fossem embora, mas João se mantinha firme, acreditando que poderiam enfrentar a situação. Foi então que a experiência mais assustadora aconteceu. Em uma noite chuvosa, o casal foi acordado por um estrondo vindo da sala. Correram até lá e encontraram todas as cadeiras viradas, como se tivessem sido arremessadas contra as paredes. No meio do cômodo, uma marca escura de lama se espalhava sozinha pelo chão, formando lentamente o contorno de um corpo. O ar ficou gelado, e ambos sentiram como se estivessem sendo observados por algo invisível. As crianças acordaram chorando, e nesse momento João finalmente percebeu que estavam lidando com algo que ia muito além do que podiam suportar. Nos dias seguintes, o casal tentou buscar ajuda. Chamaram um padre da cidade vizinha para abençoar a casa. Durante a oração, barulhos fortes ecoaram do sótão, como se alguém andasse furiosamente de um lado para o outro. O padre, visivelmente abalado, recomendou que a família deixasse o local o quanto antes. João, mesmo relutante, cedeu ao medo crescente e decidiu que partiriam no dia seguinte. Naquela última noite, porém, viveram o ápice do terror. Por volta das 3 da manhã, Clara acordou com a sensação de estar sendo sufocada. Quando abriu os olhos, viu uma figura escura inclinada sobre ela, com mãos frias pressionando seu peito. Ela tentou gritar, mas a voz não saía.
João despertou assustado e, ao acender a luz, viu apenas Clara em desespero, respirando com dificuldade. Mas o mais assustador foi perceber que no espelho do quarto ainda havia o reflexo da sombra, parada atrás deles, mesmo quando não havia mais nada ali. Na manhã seguinte, a família fez as malas às pressas, deixando para trás móveis, roupas e até mesmo os poucos pertences que haviam levado na mudança. O medo era tão grande que a sensação era de que cada minuto dentro daquela casa poderia ser o último. Os vizinhos lembram de ver João e Clara saindo de madrugada, os filhos enrolados em cobertores, todos pálidos e em silêncio. Nunca mais retornaram, e nunca mais falaram abertamente sobre o que viveram. Hoje, a fazenda continua de pé, mas em completo abandono. Suas janelas quebradas e paredes cobertas de mofo parecem olhar para quem passa pela estrada de terra. Moradores da região evitam se aproximar, principalmente à noite, quando afirmam ouvir vozes ecoando entre os corredores. Alguns dizem ter visto luzes se acendendo sozinhas, mesmo sem energia elétrica ligada. Outros juram que, ao olhar pelas janelas, encontram a silhueta de um homem parado, observando em silêncio, como se a casa tivesse vida própria. Outros relatos surgiram com o passar dos anos. Caçadores que se aventuraram na mata ao redor da fazenda dizem ter ouvido gritos vindos da casa, mesmo estando completamente vazia. Alguns juram que cães uivam e se recusam a passar perto da porteira. Houve até mesmo um caminhoneiro que parou para descansar na beira da estrada e relatou ter visto uma mulher em trajes antigos caminhando lentamente pelo quintal. Ele a chamou, mas quando ela se virou, não tinha rosto, apenas uma superfície lisa e escura, e no instante seguinte desapareceu no ar. Esses relatos só reforçaram a fama sombria da fazenda, tornando-a um ponto que todos evitavam. Apesar disso, de tempos em tempos apareciam pessoas curiosas, jovens que buscavam aventuras ou exploradores interessados em registrar o lugar. A maioria saía rapidamente, assustada por ruídos inexplicáveis, portas que batiam sozinhas ou a sensação incômoda de serem seguidos dentro dos corredores. Poucos tinham coragem de ficar muito tempo. Um desses exploradores relatou que, ao entrar na sala principal, encontrou sobre a lareira um retrato antigo, já desgastado pelo tempo, mostrando um homem de expressão severa. Ele garante que, ao olhar para o quadro por alguns minutos, viu os olhos piscarem. Correu dali e nunca mais voltou. O relato da família de João ainda é comentado como um aviso, um lembrete sombrio de que o interior, por mais calmo que pareça, esconde mistérios que não devem ser subestimados. A história daquela fazenda serve como testemunho de que há lugares em que o passado permanece vivo, preso entre as paredes e os corredores, incapaz de descansar. Para muitos, pode soar apenas como uma lenda rural, mas para quem ouviu os gritos sufocados de Clara, viu o desespero nos olhos das crianças e sentiu a frieza que tomava conta da casa, não restam dúvidas de que algo terrível continua ali, esperando o próximo que ousar atravessar aquelas portas. Talvez o mais assustador seja saber que, em cidades pequenas do interior, histórias assim não são raridade, e estão por todos os lados, esperando apenas o momento certo de se revelar.